O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Amigos, amigas, nós estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso podcast. Hoje será gravado porque estamos com problema na internet. E hoje nós estamos sentindo a falta da Marilis, que é a nossa companheira, incentivadora, participante de todos os outros podcasts, mas hoje ela infelizmente não pôde estar presente. Mas nós estamos aqui com a filha do nosso convidado, que com certeza vai abrilhantar o lado feminino do nosso programa, né? Porque senão ia ficar dois homens aqui. Bom, esse programa é um programa que as portas do Euclides da Cunha, o imortal Euclides da Cunha, abriu, a Casa Euclides da Cunha abriu as portas para a gente fazer esse podcast, Euclides em Foco, Espiritismo em Pauta. É um programa que é da Sociedade Espírita Jesus Escola de Cantagalo, situada na rua Nilo Peçanha, 183, onde as nossas palestras sempre às 20 horas nas terças-feiras e aos domingos às 19 horas. Nós temos a evangelização às terças-feiras, juntamente com a palestra, para que as nossas crianças sejam evangelizadas dentro da doutrina espírita. Então, na ausência da Marilis, nós estamos aqui reunidos e com muita alegria, que eu conto com um convidado especial lá de Além Paraíba, Minas Gerais. Minas Gerais, cidade boa. O povo de Minas Gerais é uma coisa maravilhosa. E esse nosso amigo, ele é o Levindo Dias. É um orador espírita que trabalha incansavelmente divulgando a doutrina espírita para todos nós. Hoje nós estamos em offline, né? Mas fica o programa gravado para depois ser assistido. Bom, Levino é da Casa Espírita Cristã Além Paraíba, não é isso? É isso mesmo, Damião. Essa casa tem muitos anos de fundação? Olha, ela já tem 13 anos. 13 anos. Ela Isso. é novinha, é uma adolescente ainda. Exatamente. É adolescente. E você, Levindo, como o espiritismo entrou na sua vida ou você entrou no espiritismo? Pois é, Damião. Então, uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E então hoje nós estamos participando aqui desse podcast, que é uma iniciativa do SEJE, S-E-J-E, Sociedade Espírita Jesus Escola. Sim. E que desde o dia 20 de janeiro de 1930 está aí enxugando lágrimas, consolando corações, libertando consciências. Então você veja que quando nós escrevemos esse pequeno texto, né, tem uma razão de ser. Nós estávamos pensando na Sheila. Lá naqueles anos 1940,
Aqueles guerra. anos tenebrosos, né? Quando a aviação aliada lançou sobre a casa de Sheila uma bomba que veio e explodiu e tirou a vida física da Sheila, assim, instantaneamente. E com o choque do desencarne, assim, inesperado, a Sheila ainda estava dormindo quando ela desperta por alguém que está batendo no seu ombro e conversando com ela no mais perfeito alemão. Sheila, minha filha, desperta. No exército do Cristo não há tempo para descanso. Era o então doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Que maravilha. que trouxe Sheila para o grupo Espírita Pedro em Macaé. E hoje você sabe, não existe um só centro espírita que não conheça a Sheila, né? É. Pelo menos daqueles que eu conheço, todos eles sabem quem é a Sheila. Eu me lembro de uma passagem de Sheila para comigo. Sim. Uma pessoa estava com um problema de audição, não estava ouvindo, e os exames clínicos falaram que ela estava com tumor no cérebro e que não retornaria à sua audição. E eu apliquei um passe, mas senti a presença da Sheila junto comigo. E ao aplicar o passe, a pessoa, e aí? Eu falei, Sheila estava aqui. Dentro de 2 ou 3 dias, ela voltou a ouvir e já não tinha mais nenhum Olha só que maravilha. problema. Agora, Damião, a gente fica pensando no seguinte, né? Porque praticamente a libertação da Sheila ocorreu lá no Grupo Espírita Pedro. Mas também o José Grosso foi lá também, que ele foi evangelizado. Porque o Zé Grosso, ele era um capanga do Lampião. E ele foi trazido ali para o Grupo Espírita Pedro. E olha bem, hoje em dia, quantos benefícios o José Grosso já semeou por esse Brasil afora, né? Incontáveis. A gente fica imaginando as materializações dele lá no Centro Espírita André Luiz, ali no Rio de Janeiro, Sim. perto da Praça da Bandeira. Uhum. Então, quer dizer, o trabalho dos centros espíritas é de alta relevância, né? No despertar, no preparar a pessoa para dar uma continuidade na vida, porque a morte física, quem morre é só o corpo, né? Sem Mas dúvida. na realidade, a vida continua com as suas tarefas, com os seus estudos. Interessante que eu estava escutando uma fala do doutor Paulo César Frutuoso, e ele dá um caminho de esperança para todos nós que é fascinante. Ele disse o seguinte, que o que nós demoramos aqui na Terra 1 ano para aprender, no mundo espiritual a gente aprende com 1 hora. Dr. Paulo César Frutuoso, ele atua no Centro Espírita Frei Luiz, Frei Luiz, lá exatamente. no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E faz um trabalho fantástico. Fantástico. Ele escreve, é escritor, é médico, oncologista. Exatamente. Então ele faz um trabalho da medicina, mostrando a medicina e a ciência, que nós um dia chegaremos a ser médiums e médicos ao mesmo tempo. Se Deus quiser, Se né? Deus quiser. Agora, tem uma curiosidade do Lar de Frei Luiz. O Lar de Frei Luiz é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, né? Porque é um orfanato, Eu fui lá na semana passada. é casa de idosos, Sim, é enorme aquilo. enorme. E pertence à Igreja Católica. É. É interessante, né? Como é que, realizando experiências de materialização há mais de 50 anos, Mais de 50 e pertence à Igreja Católica. Pois é, que Isso aqui é maravilha. bacana, Que maravilha, né? Agregar, né? As religiões. É isso aí. Transcendendo. Levindo, como é que você chegou no Espiritismo? Então, Damião, eu tive na minha vida um grande problema de alcoolismo. E eu estava morando em Muriaé
e tive uma daquelas famosas recaídas, né? Sim. E acabei internado na Casa de Saúde Santa Lúcia. E eu trabalhava junto com um engenheiro, doutor Júlio Lousada, Sim. e o Júlio Lousada era espírita já de alguns anos, desde criança. E ele comprou as obras básicas, né? E levou e me entregou para ler, como obrigação de ler. E daí 1 ou 2 dias ele apareceu lá em casa. Antes ele tinha me feito um convite para ir no centro espírita. E eu falei, Deus me livre, eu não mexo com essas coisas não. Né? Então você vê como é que era, aquele preconceito. Aí dessa segunda vez que ele foi, aí ele falou assim, hoje eu não vim te convidar, hoje eu vim te buscar para ir no centro espírita comigo. Querendo ou não querendo, você vai do mesmo jeito. Foi uma intimação mesmo. Foi uma intimação mesmo. E eu fui, e naquele tempo, né? E ele tinha me dado também um livrinho do André Luiz para ler, e eu lendo, e você sabe, aquele estado de sofrimento provocado pela abstinência faz o seu coração amolecer um pouco, né? Sei. Então eu lendo a agenda cristã e tal, então fui muito bem preparado. Chegando lá no Centro Espírita Anjo Gabriel, que é em Muriaé, Sim. aí a dona Maria Alcina, que era diretora, junto com o senhor José Evaristo, 2 pessoas fascinantes, e que já desencarnaram e devem estar trabalhando muito, viu? No plano espiritual. A dona Maria Alcina me aplicou um passe, assim, em separado, no salão, e aí, Damião, foi como se eu tivesse enfiado os 2 dedos numa tomada, mas aquele choque que deu vontade de gritar, mas me contive. E aí, ouvindo as pregações, as palestras, né? Aí eu acabei também, logo em seguida eu fui convidado para ajudar a montar a Feira do Livro Espírita em Muriaé, a primeira Feira do Livro Espírita. E tinha um pessoal lá que passava pelo local, foi bem na Praça João Pinheiro. A Praça João Pinheiro é a praça principal de Muriaé. E passava muitos lá que, inclusive, falavam o seguinte, a gente tinha que meter o pau nesses espíritas. Desse jeito, uma agressividade. Tinha uma menina de Valadares que veio para participar da feira também, e ela era de pele escura. Sim. Então, coitadinha daquela menina, mas ela escutou muito desaforo dos transeuntes, sabe? E aí, meu filho, você sabe como é que é? Você entrou, não sai mais, né? Não sai, não sai. Não sai. É interessante quando você falou a respeito do medo que as pessoas têm de ir ao centro espírita. É impressionante. Nossa casa, a Sociedade Espírita Jesus Escola, SEG, está com esse podcast também, que está também divulgando, tem recebido algumas pessoas novas e eles sempre comentam depois, eu não achava que era desse jeito. Porque vai pensar que tinha comunicações com os espíritos, enfim. Lá, quem tiver, hoje não vai estar ouvindo, mas quem puder comparecer, vai perceber que é uma prece suave, tem a música da Karina. Pois, é verdade. Tem aquela palestra esclarecedora, que nós vamos falar de uma das obras de Allan Kardec hoje, com o nosso convidado Levino. E a pessoa pega, olha e fica assim, puxa vida, é diferente isso, é diferente. Porque a energia que a gente traz para aqui, para o podcast, a energia que a gente tem nas nossas casas espíritas, é um aconchego, é uma alegria que dá para a gente. É tão bom, é tão gostoso, que a gente se empolga, né? É verdade. Levino, agora vamos ao assunto que nos traz hoje, Perfeito. que é o tema que nós escolhemos, Sim. que é esse livro aqui, ó.
para quem está vendo, pode focar nesse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Esse daqui é a terceira obra de Allan Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, a segunda o Livro dos Médiuns, Isso. e a terceira, esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Damião. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: Sim. como é que surgiu o Espiritismo? Como surgiu o Espiritismo? É. Então, Allan Kardec, né, é um pseudônimo, que o nome dele mesmo era Hippolyte Denisard Rivaio, né? Isso. E ele havia estudado com Pestalozzi, era uma pessoa muito bem preparada, inclusive no assunto de medicina e de anatomia, e falava diversos idiomas. Dentre os seus muitos trabalhos, né, que ele realizava em parceria com a sua esposa, ouviam-se pancadas e tal, barulhos, até que uma das meninas, a mais nova, a Kate, de 11 anos, Corajosa ela. corajosa, ela resolveu desafiar aquele movimento. E fez uma pergunta, mas ao mesmo tempo ela já estava pensando num código para a resposta. Aí veio a resposta imediatamente. E aí eles chamaram os vizinhos, porque os pais ficaram muito admirados com aquilo. Qualquer um iria ficar admirado, né? Com certeza. Chamaram os vizinhos e tudo. Então o Arthur Conan Doyle diz ele que esta noite é a noite mais importante do ponto de vista psicológico, porque se travou o primeiro diálogo entre os encarnados e os desencarnados. Então, rapidamente, né, como diz a própria mensagem, que é o prefácio do Evangelho, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército, desde que dele recebeu o comando, espalham-se por sobre toda a terra. Então, estava em todo o planeta. E então, em Paris, principalmente, começaram a movimentação das mesas girantes. Reuniam-se, né, um grupo de médiuns e tal, e assistentes, e desta vez que o Kardec foi na casa da Madame Pleine Maison. Mas antes, ele refutou primeiro: não, eu não posso acreditar numa coisa tão pueril. Como é que pode uma mesa que não tem cérebro, que não tem nervos, como é que ela pode se movimentar? Mas aí o senhor Carlotti falou com ele assim: um dia você será um dos nossos. É verdade. E é verdade, né? E vamos dizer, hoje, para nós, ele é o maioral. Aí ele foi dessa primeira vez e viu o movimento das mesas girantes. E então ele começou a questionar, porque ele era um cientista, né? Sim. Questionava tudo. E os espíritos foram respondendo às questões, e com isso, ele, muito inteligente e com a grande capacidade de síntese, né? Ele foi organizando o livro dos espíritos, né? Sim. Que coisa interessante, porque a primeira pergunta é sensacional, né? O que é Deus, né? Porque antes todo mundo perguntava: quem é Deus? Quem? Que homem que é Deus, né? Ele se adiantou e perguntou: o que é Deus? É verdade. Aí os espíritos deram aquela resposta psicológica famosa, né? Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Então, ou seja, tudo está na dependência de Deus, né? E Kardec, ele tinha um conhecimento tão vasto que as perguntas que ele fazia para os espíritos eram perguntas inteligentes, e as respostas também inteligentes,
Porque se fosse um de nós, talvez não fizéssemos as perguntas da forma que ele fazia. E ele não se contentava com, às vezes, com uma resposta simples e fazia outras perguntas até chegar a uma informação mais aprimorada, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Insistente. Então a gente vê o seguinte, e hoje a doutrina espírita, inclusive, nos convida a alimentar a nossa curiosidade para a leitura de novas obras, para a leitura principalmente das obras básicas, né? Ela está constantemente nos convidando para isso. E a cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo mais, né? Com certeza, com certeza. Pois é. O Livro dos Espíritos eu já li dezenas de vezes. Pois é. Ainda mesmo assim, quando eu volto nele, eu ainda encontro coisas que eu não tinha percebido antes. Pois é, eu vou te contar um caso da Ivone do Amaral Pereira. A Ivone era muito estudiosa, né? E Sim. ela fez uma pergunta ao Dr. Bezerra, mas ela não disse qual é a pergunta que ela fez. Aí o Dr. Bezerra respondeu para ela: Ivone, leia o Livro dos Espíritos. Aí ela leu, voltou com a mesma pergunta e a receita do Dr. Bezerra foi a mesma. Leia o Livro dos Espíritos. Assim foram 3 vezes até que ela encontrou a resposta sobre aquilo que ela estava perguntando. É verdade. Agora, o Espiritismo, ele combate as outras crenças? Ou... De maneira alguma, Damião. De maneira alguma. Tanto é que nós dissemos até no início que o maior centro espírita do Rio de Janeiro é o Lar de Frei Luiz, onde já se realizaram milhares de cirurgias por médicos já desencarnados, porém materializados. Então aquilo ali é um show de cristandade, né? É verdade. E esse centro espírita pertence à Igreja Católica. Você veja bem que coisa assim, até parecendo paradoxal, né? Na verdade, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Sim, aliás, o nosso irmão, que é autor do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele fala isso, que dia chegará em que todos estes pequenos sistemas acanhados e envelhecidos unir-se-ão em vasta síntese, abrangendo a todos os reinos da ideia. Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, unir-se-ão na luz, e então será a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. E neste acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos. A filosofia, o rigor das suas deduções lógicas, a poesia, a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores. E a religião, juntar-lhes aos valores do sentimento e a noção da estética elevada. E a alma guiar-se-á para os mais altos cimos, mantendo o equilíbrio de relação necessário a regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência para a conquista do bem e da verdade. Que maravilha! Eu fico admirado porque sabe quando é que ele escreveu isso? Em 1908. Como é que tinha no início do século XX. Exatamente. Como que tinha essa lucidez tão grande? É de admirar mesmo, né? É verdade. Eu fiquei tão encantado que eu li tantas vezes que acabei decorando. Decorou. E olha que é um texto assim, bem grande. Eu não tenho essa capacidade de decorar. Não tenho, sinceramente. Eu achei bacana, Damião, que você falou, então, que o Espiritismo não será a religião do futuro. Mas o futuro das religiões. Porque, na verdade, é como se a espiritualidade, né? Sim. Ela está presente em todas as religiões. Né? A gente sabe que são os estágios evolutivos, né? De bom grado a Deus, nós temos uma... Né?
vamos dizer, mentes múltiplas, né? Sim, É uma diversidade de ideias e a gente tem que ter esse entendimento que cada um tem um passo, né, de evolução, evolução individual. certo. Não dá para a gente fazer disso, né, uma ditadura do pensar. É a liberdade de busca, né? É e aí verdade. todas as religiões elas têm as suas manifestações Com espirituais, certeza. né? Cada um chama a sua forma, né? Eu tenho comentado nos podcasts a respeito da Bíblia do Caminho. Você conhece a Bíblia do Caminho? Não, ainda não. Vai no Google e tem a Bíblia do Caminho. Sim, Vai lá ter o Antigo Testamento, perfeito. o Novo Testamento, as obras de Kardec e os 450 livros do Chico Xavier. Ó, Tudo juntinho ali. E se você pegar, por exemplo, um romance do Chico sim, para ler, você vai se deparar com uma palavra que não é comum, uma palavra que a gente não lida muito com ela. perfeito. Clica nela, aparece embaixo a tradução daquilo. Tem um glossário, né? Tem um glossário. Se você tiver uma cidade, por exemplo, Jericó. Sim, Jericó, aí você clica ali, onde está Jericó? Aí vai dar a localização de Jericó e uma informação muito interessante. sim. Que Jericó tem uma existência 9.000 anos antes de Cristo. 9 Pois mil anos antes de Cristo. Portanto, 5.000 anos antes do nosso querido Adão chegar à Terra. É, exatamente. Agora, dentre todos esses livros que eu falei, do Chico, da Francisco Cândido Xavier, né, a gente fala o Chico, né, que é o Divaldo Franco, Ivone do Amaral e Perfeito. tantos outros. Na nossa casa, lá na biblioteca, nós temos mais de 1.000 livros catalogados para empréstimo. E o Espiritismo tem uma gama de informação que a gente... Né? E os livros da codificação, fale um pouquinho sobre eles. Pois é, os livros da codificação é interessante porque a pessoa pensa às vezes que os livros da codificação é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, e aí vamos no céu e o inferno, a Gênese, mas é muito mais, né? Porque nós temos a Revista Espírita, Sim, que é um instrumento de consulta, vamos dizer assim, é um instrumento histórico, na né? Bíblia do Caminho também tem. Tem, né? Também tem. De 1849 a 1869, porque antes de desencarnar, o Kardec ainda deixou pronto o próximo número. Uhum. Então, gente, não tenha desânimo para a leitura. Deixa o desânimo de lado. Quando você passar na rua perto de um bueiro, joga o desânimo lá dentro, que ele não serve para nada. Não serve, não. E aproveita para ler, porque essa leitura vai inclusive te guiar no pós-morte física, né? Sim. Porque depois da morte física, o indivíduo que já tem uma certa consciência da realidade da vida já vai chegar e vai se adaptar de uma maneira muito mais fácil, né, Damião? Uhum, com certeza. Agora, como surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Esse é o livro que eu trouxe hoje, Perfeito. que eu acho muito interessante a gente falar, porque aqui está contido o Evangelho de Jesus, Exatamente. que traz para a gente informações complementares que, ao ler a Bíblia, o Evangelho, a gente passa despercebido por algumas coisas, parábolas, passagem de Jesus, então fica nesse... Perfeito. Como que surgiu O Evangelho. o Evangelho? Então, foi um caso muito interessante, porque o Kardec, ele havia tirado assim, alguns poucos dias para a recuperação da saúde, até a recuperação física, né? Porque eles trabalhavam demais, ele mais a Amélie.
Eles cuidavam... Amélie é a mulher de Kardec. Exatamente. Certo. Eles cuidavam da contabilidade de 7 empresas comerciais. Olha, isso aí já é uma parada bem pesada, né? É interessante que o espiritismo não remunera os palestrantes nem os trabalhadores. Muito pelo contrário, Exatamente. cada um tem que ter a sua profissão, o seu serviço. E Kardec já tinha o dele como um mestre, como um professor, como escritor. Exatamente. E então ele se recolheu, foi lá para a cidade de Santa Adresse. Santa Adresse está a 240 quilômetros de Paris, está lá no norte, lá perto da foz do rio Sena. É interessante que o Sena corre de sul para norte, né? Ah, é? É de baixo para cima. Exatamente. No mapa é de baixo para cima. E quando Kardec retornou de lá, ele não disse nada para onde iria e o que iria fazer. Então ele foi para Ségur. Ségur é uma cidade que está mais próxima de Lyon, mas está a cerca de 650 quilômetros de Paris. Sim. Nesse intermédio, aparece lá uma moça para visitar o Kardec. E o Kardec escreveu isso, e essa mensagem acabou entrando como sendo um apêndice de obras póstumas. Uma mensagem muito valiosa. E ele escreveu o fenômeno de clarividência. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, podendo avistar os espíritos no estado normal sem que esteja sonambulizada, como também é capaz de descrever com muita precisão fatos ocorridos à distância. Sim. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Denis, tendo aí encontrado a minha mulher. E aí ele explica que desde o retorno de Santa Adresse, ele tinha ido para Ségur. E a moça começa a conversar com a Amélie e tal, e aí a Amélie sugere para ela: escuta, já que não podeis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, não poderias transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Aí a moça: um momento. Sim, vejo-o. Acha-se em um aposento muito iluminado no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Tudo respira calma e tranquilidade. Por toda parte, árvores e flores. Veja bem que sensacional a evidência dessa moça, né? Que maravilha. Ele está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde e que o inspiram. Alguns me parecem muito elevados. Um especialmente me parece o mais elevado de todos, sendo objeto de deferência dos demais. Então, no meu entendimento, esse espírito mais elevado que ali estava, no meu modo de entender, era o próprio Jesus que estava, vamos dizer assim, gerenciando o ressurgimento do Evangelho, né? E na Revista Espírita, no mês de maio de 1864, né? A gente vai ver, nós vamos falar depois. Porque a Amélie pergunta: e por acaso você sabe do que o meu marido está tratando? Aí a moça disse o seguinte: vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que está escrito. Leio-o. Evangelho. Veja que sensacional, né? Então, na Revista Espírita de maio de 1864, é um texto mais longo, mas é interessante, né? Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho.
há 18 séculos eu vim por ordem de meu pai. Quem é que está falando, Damião? Jesus costumava falar desse jeito. Jesus, né? Então é Jesus que está falando, né? Vim por ordem do meu pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. E ele ainda continua: hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo, fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa do meu pai. Eu vos disse há 18 séculos. Então você veja uma confirmação assim, que não dá para ter dúvida não, né? E Jesus, quando esteve com a gente, naquela época, Sim. né? Há 2024 anos atrás, Isso. que ele dividiu a eternidade em duas etapas, antes e depois Exatamente. de Jesus. Ele mesmo disse que ele não estava dizendo tudo, nós não estávamos preparados para receber essa informação. E que, mas na oportunidade, ele traria para a gente outras informações. E descobrireis a verdade vos libertará. Libertará, exatamente. Agora, Deixa eu só concluir. sim, desculpa. É porque o texto é um pouquinho longo, né? Estas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las, e assinado o Espírito de verdade. Que é Jesus, então. Que é Jesus. Aí o Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, né? Sim. Ele vai escrever na revista de janeiro de 1864. O espírito de verdade que dirige este globo. Então, quer dizer, o próprio Hahnemann já vai fazer uma confirmação, né? Porque desde que eu cheguei no Espiritismo, eu sei que quem dirige o nosso planeta Terra É Jesus. é o nosso Mestre Jesus, exatamente. É o governador espiritual do nosso Do orbe. nosso... Exatamente. Agora, nós podemos entender que o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo uma Bíblia espírita? Não, exatamente. Eu fui lá na enciclopédia livre que tem na internet, a Wikipédia, Sim. e fui lá perguntar o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está lá a resposta. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita ou uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec limitou-se a extrair dos evangelhos textos de natureza moral e de ordem universal. Universal. Porque tem muitas pessoas que perguntam, mas por que é universal? É universal porque o próprio Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas, né? Então, são muitas moradas, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou o Evangelho de Jesus, serve para qualquer mundo, para qualquer planeta, perfeitamente. É interessante que o universo, a Terra é um grãozinho de areia, uma coisa insignificante diante do universo. Deus nada fez que não fosse para o aproveitado. Então, imaginar que somente nesse grãozinho de areia existe, apenas nesse grãozinho de areia, existe vida e o universo todo só para a gente ficar olhando? Pois é, foge completamente à lógica. A lógica, né? É, exatamente, é fora de lógica. E o Espiritismo, ele está calcado exatamente na lógica. Inclusive, na capa do Evangelho,
algumas edições mostram fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer período da humanidade. É a fé raciocinada. A fé raciocinada, isso mesmo. Agora, Levindo, a doutrina espírita ela tem princípios básicos. Básico, né? sim. E dentre eles, os principais princípios básicos da doutrina espírita. Vamos dizer assim, esses princípios básicos. Primeiro é a crença em Deus, né? Sim. Porque sem Deus não existe nada. Nada. A crença na imortalidade da alma. Somos eternos. Exatamente. Ou seja, nós não morremos nunca, né? Quem morre é o corpo. Certo. E a gente troca de roupa quando for indicado, né? Não é quando necessário, mas é quando Jesus julgar conveniente, a gente troca e renasce. Mas também o Espiritismo estabelece a norma de um progresso contínuo, progressão continuada. Né? E o outro elemento é a comunicabilidade dos espíritos que já deixaram o corpo e retornam. Nós estávamos falando lá no caso das materializações, né? Lá no lar de Frei Luiz. Quem se materializava lá era o espírito de um médico, Frederic von Stein, que foi, vamos dizer assim, morto fisicamente na Segunda Guerra Mundial, né? E ele vinha, e através dos recursos do Gilberto Arruda, que fornecia o ectoplasma para a materialização, então ele fazia cirurgias. Sim. E é muito interessante, Damião, porque eles geralmente, nessa situação, trazem uns aparelhos do astral, mas são aparelhos muito sofisticados, que inclusive emitem raios muito superiores ao raio laser, que eles usam para fazer a abertura, o corte, né? E também a asepsia em volta da cirurgia. É bastante interessante. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E como os espíritos, eles sobrevivem à matéria, eles não ficam inertes, parados lá, ou aqueles que vão para o céu ficar vendo, ouvindo harpa. Eles trabalham, né? Trabalham através da mediunidade que existe, que é também um dos princípios básicos da doutrina. E outra coisa, Damião, tem muitos espíritos missionários, como, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, que entra nesses ambientes mais difíceis, igual, por exemplo, você pensa no Rio de Janeiro. Ali tem ambientes assim que simplesmente a gente não pode nem olhar para lá, né? Porque é perigoso ficar sem a vida física. Então, esses espíritos missionários penetram nesses ambientes para exatamente retirar os obsessores, levá-los à evangelização, e isso exige um trabalho formidável, né? E, além do mais, realizam as cirurgias, visita todas as casas espíritas. Podemos dizer isso com muita tranquilidade, que em todas as casas espíritas, os nossos irmãos estão conosco. Com certeza, com certeza. É uma multidão como dizia Paulo, uma nuvem, uma multidão de companhias, de companheiros. Testemunhas. De testemunhas. É verdade. E como a doutrina espírita mostra pra gente quem é Jesus, como é Jesus. Como é que ela entende? Então, nós entendemos o seguinte, o Kardec propôs uma pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos. Você veja bem a argúcia do Kardec, né? Ele perguntou para os espíritos o seguinte: qual o ser
mais perfeito que Deus nos ofereceu para que pudesse servir de modelo e guia. E a resposta é a mais curtinha de todo o livro, né? Jesus. Então, às vezes, a gente costuma comentar aí, durante palestra, durante conversações, em uma situação de dúvida, meu amigo, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Se fosse Jesus que estivesse no seu lugar, o que ele faria diante dessa situação? Né? Certo. Isso é um ótimo processo para a gente ir se melhorando, né, Davi? Para a gente servir de modelo e guia, né? Jesus exatamente. é um modelo e guia. Então não adianta a gente praticar a doutrina espírita ou qualquer religião se a gente não seguir os conselhos, os passos de Jesus. É verdade. Né? Porque a salvação, a nossa salvação, é individual, é de cada um. Eu tenho que trabalhar as minhas imperfeições e enaltecer as minhas virtudes para que o crescimento, a proposta de crescimento, de evolução é individual. É individual. É individual, isso mesmo. Agora, Jesus, ele teria um corpo de carne e osso ou o corpo dele era fluídico? Então, Damião, é interessante porque nesse programa que nós fazemos às sextas-feiras, Sim. tem um pessoal, principalmente lá da Sé, que é no centro de São Paulo, e também de Sorocaba, que eles estão insistindo sempre nessa pergunta e queriam, inclusive, provas, né? Um me perguntou, baseado em quê, né? Uma coisa assim até, vamos dizer, audaciosa, né? Uhum. Mas, vamos dizer, nós seguimos Allan Kardec, né? Sim. E Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele como que nos convida, nos convoca para fazer uma releitura dos evangelhos que estão contidos no Novo Testamento. Uhum. E ali ele vai identificar 5 vertentes principais. A primeira são os atos comuns da vida de Jesus, que não interessa ao Espiritismo. Então, vamos dizer, nós, os espíritas, não queremos discutir sobre essa questão do corpo de Jesus. Então, isso é uma questão que a gente deixa de lado. Agora, você sabe que uma vez uma pessoa me deu de presente um livro de mecânica quântica para provar para mim que Jesus tinha um corpo fluídico. Eu nem sei para que lado foi esse livro, sabe? Eu larguei de lado porque tem tanta coisa para nós estudar, para que eu vou ficar perdendo tempo com isso, né? O que eu penso, que a gente percebe é o seguinte: se Jesus tivesse um corpo fluídico, só um corpo fluídico, e não tivesse um corpo de carne, osso, sangue e esse organismo físico, seria uma situação de um teatro. Uma farsa, né? Uma farsa. Então ele vestiu o corpo físico. Ele demorou um tempo para poder se materializar nesse corpo físico, para mostrar ali que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o exemplo para todos nós. Perfeitamente. Não é? Agora, como é que o Espiritismo interpreta milagre como aquele narrado por João, capítulo 9, do cego de nascença? Ah, sim, eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro disso. O João, como é que o João escreve? O João diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, né? Em outros lugares. Eu imagino alguém cuspindo no chão, na terra árida da região de lá, até fazer uma lama. Tem que cuspir muito, né? Muito, exatamente. E aí, conforme diz o João, aí ele passou aquele lodo no olho do cego e mandou ele lavar lá na piscina de Siloé, né? Sim. Aí, pronto, voltou a enxergar. Mas, na realidade, Damião, os discípulos ou os apóstolos, eles não entendiam absolutamente nada daquilo que Jesus fazia. Certo. Porque, na realidade, o que Jesus soprou
foi o ectoplasma Ectoplasma. divino. Sim. E ele juntou com elementos minerais do solo e aplicou sobre o olho do cego, fazendo uma alteração atômica do olho. Então, Jesus alterava o sistema atômico do indivíduo, para curar tanto da paralisia, quanto também da lepra, né? Que era simplesmente uma alteração atômica. Certo. E aí o próprio corpo acabava expulsando aqueles resíduos, né? É. Mas os discípulos não entendiam isso, não. Era a interpretação, Era a né, interpretação naquela que época. eles tinham. É, E esse cego de nascença, ele era considerado um pecador. Nasceu cego. sim, Ele era considerado, tido como um pecador. E aí Jesus curou e todo mundo ficou perguntando para ele, seu filho é esse mesmo que era o cego de nascença e tal? E ele ficou dando resposta para aquilo e tal, e causou um rebuliço tremendo. tremendo, sem dúvida. Posso Pode, claro. comentar, Damião? Eu acredito assim, né? Jesus misericordioso, né? Então Sem ele dúvida. veio também para ser um exemplo de que você tem uma segunda chance, ou seja, né, que a evolução ela te dá esse pertencer, ele te dá um favorecimento de você escolher um novo lado da vida, Sim. né? O milagre ele não escolhia, né? A virtuosidade da pessoa, do indivíduo, né? Seja ele pecador ou não. Então, Jesus ainda veio a brilhantar com essa situação de não ser despido, né, do preconceito social daquela época, né? Sim. E favorecimento a novas oportunidades de vida espiritual. E a gente percebe a divindade de Jesus, né? Porque Jesus era tão elevado que ele usava da maior simplicidade possível. Ele lavava os pés dos seus discípulos, vendo, eu vim para servir. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles doentes. Então, Jesus é maravilhoso. E eu achei tão icônico o Papa Francisco, para mim foi muito marcante, né? Uma das primeiras, assim, militâncias dele, né, vamos dizer, dentro, né, dessa nova causa, né? Sim. Que a Igreja Católica vem renovar, da espiritualidade também, de certa forma, Sim. foi também lavar os pés, né? Sim. É uma cena muito, assim, o que nós devemos de releitura para se relembrar o que de o Jesus, Papa né? fez é justamente o que nós devemos fazer. Às vezes a gente aprende a falar um pouquinho, já quer sentar na primeira cadeira, no trono, quando melhor você ficar Para a gente convidar a humildade, Quando né? convidar, O você vai chamamento até da lá, humildade, né? né? A gente tem que se Exatamente. relembrar disso. A última pergunta, porque o nosso tempo já está no final, entendeu? Olha como é que passa rápido, Passa né? muito rápido. É a respeito, se pagamos pelos nossos atos, seria então a lei de Talião? Ou seja, olho por olho, dente Sim. por dente? Então, Damião, tem muita gente que confunde isso, né? Na realidade, nós estamos sob a regência da lei de causa e efeito, a lei de causalidade. Sim. Se a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, aí nós vamos ali encontrar as causas atuais dos nossos sofrimentos e as causas anteriores dos nossos sofrimentos. Certo. Porque se nós estamos carpindo determinada situação, é porque nós semeamos a tal situação. O Paulo também repetiu isso, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E essa semeadura que nós semeamos não é só nessa encarnação, são encarnações passadas cujos delitos são pagos parceladamente. É Se a gente pegar e falar assim, olho por olho, dente por dente, todo mundo estaria cego e banguela, porque um tirava o dente do outro e acabava assim. Exatamente. Mas o Espiritismo nos traz uma coisa tão gostosa, tão bacana, que é o entendimento de que o que estamos passando aqui, recebendo
aquela pessoa mais complexa ao nosso lado, é uma pessoa que está precisando de um amparo. Então, o Espiritismo nos leva a não odiar o nosso próximo. E não julgar, né? E não julgar aos nossos próximos. Então, essa oportunidade de que, quando recebemos alguém em família, ou no trabalho, ou em situação qualquer da nossa jornada, é que vamos acolhê-lo, trazer ele para junto de nós e dar os nossos passos caminhando da melhor forma possível. Perfeitamente. Devino, muito obrigado por você ter vindo de Além Paraíba para estar conosco. As suas considerações finais aí, porque o nosso tempo que agradeço imensamente a oportunidade, oferecido também pela casa de Euclides da Cunha. Sim. E sob também a regência da nossa casa SEGE, né? SEGE. Sociedade Espírita Jesus Escola. Com 93 anos de trabalho continuado, né? É verdade. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Naquela época, o Espiritismo era tido assim de uma forma bem contrária às tradições e tudo. Exato. Era uma perseguição tremenda. Hoje em dia, a gente fala que é espírita, os nossos amigos nos abraçam, nos consideram. Então, para encerrar, eu quero convidar mais uma vez a todos que moram aqui em Cantagalo para ir assistir às nossas palestras. Hoje, nessa terça-feira, o Levindo vai estar conosco fazendo o estudo da noite e o trabalho de passe, o trabalho das preces, enfim, vai se sentir muito bem. Muito obrigado pela presença de todos, nossos ouvintes. Hoje está em offline, mas a partir daqui a pouco vai estar para todos que quiserem assistir. E o Espiritismo, o Euclides em Foco, o Espiritismo em Pauta, já está também no Facebook, na página Sociedade Espírita Jesus Escola. Quem quiser entrar para assistir, nós já temos agora 16 podcasts, cada um melhor do que o outro, igual este que nós fizemos hoje. Muito obrigado e que Deus esteja conosco.